Fala galera, beleza? Como é que vocês estão aí? Tudo maravilha? Tranquilo? Belezinha? Vamos de mais uma videoaula então. Dessa vez eu vou fazer uns rabiscos. Pode ser que eu faça alguns textos também, algumas frases, para complementar aí o passo a passo que eu vou dar para vocês de algumas informações complementares, né? Que tem a ver totalmente com a aplicação e de repente também tem a ver com fazer isso como um negócio. Beleza? Então eu vou usar aqui a princípio esse quadro, vou fazer alguns exemplos aqui, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar então falando um pouco sobre lugares onde tem queda, ou seja, lugares onde tem caída, né? Por exemplo, você vai fazer em um ambiente como o local onde a pessoa toma banho, a parte de dentro do banheiro, né, onde a pessoa toma banho, onde tem um chuveiro. E geralmente lugar como esse tem ralo, né? Ali na região do ralo, eventualmente acaba tendo aquele declive, aquele desnível para a água escoar ali e não ficar empoçado, não é isso? Pois é, aí você me pergunta, como que eu faço para deixar aquele local com a caída, já que a resina vai nivelar o ambiente, porque a resina é autonivelante. Como eu faço, Rafael? Você me pergunta. Como eu faço para que isso aconteça, para que eu mantenha ali o piso com desnível na região do ralo? Muito simples, tá? Quando você estiver fazendo a aplicação, você, na hora da mistura da resina, e aí eu estou falando da resina final, tá? Vamos usar o exemplo aqui, por exemplo, do porcelanato líquido, ok? Então você vai fazer o porcelanato líquido. Vamos lá, já vou pegar aqui o lápis. Ok. Porcelanato líquido. Vamos abreviar aí de PL, tá? PL significa porcelanato líquido. Então você vai fazer o porcelanato líquido e precisa manter o desnível que tem naquele ambiente onde existe o ralo, né? Então aqui é o banheiro, por exemplo, e o desnível está acontecendo dessa forma. Geralmente é assim que ocorre, não é isso? Para que a água escoe e consiga aí deixar o banheiro sequinho, não ficar empoçado, nem ter problemas futuros, nem nada disso. Bom, como é que você faz isso na prática, na hora de fazer a aplicação do produto? Quando você estiver misturando o produto, a resina de acabamento porcelanato líquido, você deve deixar ela catalisar um pouco, olha a minha palavra, um pouco no recipiente. O que é um pouco traduzindo em tempo? Deixa, depois de misturar, deixa mais ou menos uns 10 minutos dentro do recipiente, tá? Mas tem um detalhe, a resina, ela, quando começa a catalisar, ou seja, quando você mistura o componente A e o componente B, a resina tende a esquentar. Ela começa a ter uma reação química e, se ela estiver dentro de um recipiente, ela aquece o recipiente. Independente se é de metal, se é de plástico, o material. Então isso é um ponto para te alertar que a resina está endurecendo muito rápido. Então, qual que é a dica? Quando você for fazer ambientes que tem esse tipo de caída aqui, tá? Para ter o escoamento do ralo, você vai deixar o produto, depois de misturado, catalisar um pouco, mas não muito. E como você sabe se passou da hora? E ela catalisou muito rápido quando ela começa a aquecer. Então, se você tocar com a parte inferior da sua mão, a parte mais sensível, a parte de cima da sua mão, no recipiente onde você colocou a mistura ali, colocou para misturar o produto, se você perceber que está morno, não é quente, morno, você já tem que imediatamente jogar todo o produto no solo e começar a espatulação. Então o que eu quero dizer aqui é o seguinte, mastigadamente, né? Eu quero dizer para você que você deve
misturar o produto e deixar o produto um pouco no recipiente, de repente 5 minutos, de repente 10 minutos. Não tem como eu te precisar o tempo, porque isso depende do ambiente onde você está aplicando. Ou seja, se está muito quente, reage mais rápido. Se é um lugar frio, Porto Alegre, ou algum lugar frio, reage com mais demorado. Então não tem como te precisar tempo. Você tem que checar. Uma forma de checar também é com a espátula dentro do balde, onde você misturou a resina, você meio que pegar um pouco com a espátula, deixar derramar de volta no balde e ver a consistência. Você vê que ela está ficando mais grossinha, tipo um mingau de aveia, para exemplificar melhor, aí sim está no ponto certo. Perceba, estou mastigando em detalhes para você entender como é que é o processo mesmo, tá? Então, o que você vai fazer na prática? Deixou lá a mistura descansar um pouco para engrossar mais um pouquinho, não muito, um pouco só. Semelhante a um mingau de aveia, tá? Sempre o exemplo aí, porque eu imagino que todo mundo já experimentou mingau de aveia e sabe a consistência mais ou menos. Ok, se você nunca experimentou mingau de aveia, vai no vídeo do YouTube e pesquisa. Poxa, não é possível. Tá bom, galera? Aí o que acontece? Você vai e misturou, deixou o tempo lá no recipiente, descansando para engrossar mais, você vai jogar todo o produto que você misturou no local onde você vai fazer a aplicação. Exemplo e detalhe, observação, tá? Se você vai fazer um ambiente, nesse ambiente precisa de 2 kits de produto, por exemplo, eu não sugiro que você misture os 2 produtos de uma vez. Mistura um, faz isso que eu acabei de explicar, joga no chão e espalha, como eu vou explicar agora como é que você vai espalhar. E depois você, na sequência deste, depois que você espalhou todo este, você faz outro kit e joga na sequência e faz o mesmo processo. Assim você não tem problema de ter uma cura tão rápida. E aí você consegue trabalhar bem na hora de espalhar ali, espatular o produto, tá bom? Vou desenhar aqui, ou tentar desenhar aqui na prática, como que você faria isso, tá? Então, quando você já tiver com o recipiente e o produto bem catalisado, né, que é o recipiente, você vai derramar o produto. Como que você vai derramar? Olha o desenho aqui, ó. A caída está aqui, certo? Então você vai derramar sempre da parte alta para a parte baixa, ok? Assim como eu desenho, rabisco aqui, ó. Vai ficar muito claro para você. E aí o que vai acontecer? Essa resina, ela vai derramar e espalhar por conta própria, claro, por causa da lei da gravidade. Mas tem um detalhe: como você deixou a resina engrossar um pouco mais, ela vai escorrer mais lentamente. Perdão o barulho que eu estou no ambiente externo, tá ok? Então ela vai escorrer mais lentamente. Isso vai fazer com que você tenha o controle sobre o produto e consiga manipular e deixar a parte... Agora vem a sacada, hein? Presta atenção. Aqui, ó, no entorno do ralo, você vai deixar mais ralo os produtos. Ou seja, você vai deixar uma camada mais fina nessa região aqui, ó. E se a resina ela tá bem grossinha, igual eu estou explicando para você como você deve fazer, dá para fazer isso. Você com a espátula consegue puxar um pouco mais e deixar aqui, ó, nessa região mais próxima, que é onde você precisa da caída, né? Você vai deixando a camada mais fina e vai fazendo isso de baixo para cima, beleza? Manualmente. É claro que nessa região você vai estar com o seu sapato de prego, né? Você tem que estar com o seu sapatinho de prego, ok? É um desenho feio, eu sei, mas eu acho que rabiscando fica muito mais claro na sua cabeça. Eu acredito nisso. Aí você depois da aula me dá um alô se você gostou da ideia, tá bom? Bom, então para fazer ralo ou ambientes que você precisa manter a caída, né, manter o desnível, é interessante que você trabalhe dessa forma. Tome muito cuidado com essa questão de deixar um pouco o produto no recipiente, porque você não pode deixar muito, tá?
não tem como te precisar o tempo. Considere 5 minutos o máximo, vai. É uma margem de segurança aí, tá bom? Então é isso aí. Eu vou limpar. Deixa eu sair daqui. E agora eu vou colocar. Deixa eu ver. Pronto, criei mais um aqui, mais um espaço. Bom, então ficou claro para vocês, eu imagino, a questão do desnível, né? Eu desenhei aí, literalmente desenhei o passo a passo. Eu imagino que vai ficar claro na sua cabeça e vai dar para você interpretar perfeitamente, tá? Bom, agora vamos tratar de uma outra técnica que tem total sentido e tem total potencialidade para fazer também, ou seja, existe também essa questão, né? Também existe esse método de fazer. Fazer o que, Rafael? Vou desenhar aqui para vocês agora. Primeiro deixa eu escrever aqui, ó. Piso 3D mais PL. Lembra o que é PL, né? Porcelanato líquido. Rafael, qual que é a questão? O que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer o seguinte: é possível você fazer a técnica do porcelanato líquido e o piso 3D junto. E eu vou te mostrar aqui uma forma de como é possível, tá? Suponhamos que você fechou um cliente e aí esse cliente quer fazer porcelanato líquido preto, em toda a superfície, ok? Ele quer fazer porcelanato líquido preto em toda a superfície. Porém, ele quer que no meio tenha um adesivo, como se fosse um aquário. Como é possível você fazer isso? Simples. Você vai fazer todo o processo de porcelanato líquido, que é esse processo aqui que você já sabe, está no passo a passo do porcelanato líquido, você já tem acesso à videoaula, né? E depois desse porcelanato líquido, que nesse caso como exemplo é preto, depois desse porcelanato líquido aplicado, você vai colar o adesivo, né? Que é esse azul aqui, ó. Você vai colar o adesivo no local onde o cliente escolheu e depois você vai aplicar a resina transparente, ó, resina transparente. Vou fazer em outra cor aqui, por cima de tudo isso, por cima do porcelanato líquido e por cima do adesivo que você acabou de aplicar, plotar, adesivar em cima do porcelanato líquido seco, do adesivo, né? Você colou o adesivo em cima do porcelanato líquido seco e aplicou a resina transparente por cima de tudo isso. Aí você tem as duas aplicações feitas. Show? Ficou claro? Eu espero que tenha ficado claro para você. Tá bom? Então, gente, é isso. Falei aqui de duas informações que são complementares, né? Eu considero, mas que são de extrema importância, porque tem a questão técnica. Então tem um jeito, né, de fazer, o método já testado, comprovado, tudo isso. Ok? Então a intenção realmente foi explicar, literalmente mastigado, escrito, desenhado, para que você consiga mesmo compreender e fazer aí certinho na hora a sua aplicação, tá? Vou desenhar aqui também, aproveitando o gancho, antes de finalizar, a questão que eu tinha falado na hora de você fazer o isolamento com plástico na parede ou nos móveis. Lembra? Lá atrás na nossa videoaula eu comentei sobre isso, sobre você ter os cuidados devidos ali na hora de isolar com plástico. Então suponha que esse quadrado aqui é a parede, tá? E essa parede
sobre essa parede tem o piso, que é esse que eu estou rabiscando aqui como exemplo, tá? Então o que acontece? Nesse piso você vai fazer a aplicação. Quando você for colar o adesivo, você vai deixar com a sua própria mão, você vai medir 4 dedos da parede para o piso, tá? Igual eu fiz a setinha aí para exemplificar, ok? E aí vai deixar esse espaço aqui livre, sem o adesivo colado. Depois que você fizer a colagem do adesivo desse espaço até a parte de cima da parede, que é a largura do adesivo, você vai voltar nesse ambiente onde você deixou em aberto e vai passar a fita crepe ali naquela região que ficou vazio. Rafael, por que esse cuidado tão devido, né? Por que esse cuidado tão grande aí? Porque já foi provado e testado que na hora que você vai fazer a espatulação do produto com rodo dentado ou com a espátula dentada, pode ser que você, na hora de fazer espalhar o produto nos cantos, pode ser que você encoste no plástico. E aí já teve mais experiências, eu e outros alunos, com isso. O plástico vinha junto e aí misturava a resina no plástico e dava uma confusão toda, doida, né? Então, por experiência, isso aqui é um macete praticamente. Por experiência você tem que fazer isso. Só que na hora que você colar a crepe aqui, ó, onde eu tô rabiscando de amarelo, tenta deixar um dedo, o seu próprio dedo, tá? Pode usar o seu dedo como exemplo de medição. Eu prefiro fazer assim do que falar quantos centímetros, né? Você usa o seu dedo como referência, já é o suficiente. Então você deixa a distância do seu dedo do piso para crepe, que é onde o produto eventualmente vai bater ali, porque o produto geralmente deixa uma média de 2 a 4 milímetros de espessura no final, tá? Então é isso aí, galera. Eu vou finalizar esse vídeo. Esse vídeo foi um vídeo mais complementar. Falei de 3 temas aqui interessantes, importantes. E eu espero que com esses desenhos, esses rascunhos, você tenha interpretado certinho. Me deixa saber. E falamos no próximo vídeo. Um abraço.